Sou uma filha amada do Pai. Em lutas e vitórias contra a orfandade, a ansiedade, o medo, a insegurança e o perfeccionismo. Eu sou a Ana Cristina. Minha infância foi abençoada. Brinquei muito e tive o privilégio de conviver com pais, irmãos e amigos que me proporcionaram afetividade, cuidado e amor. A minha mãe foi sempre uma mulher muito zelosa. Dedicou sua vida a nos educar e criar, para que eu e os meus 3 irmãos nos tornássemos pessoas de bem. O meu pai sempre foi um homem muito honesto e correto. Como dizia minha mãe, honrava o fio do bigode. Apesar de passarmos algumas lutas na área financeira, meu pai sempre trouxe a provisão e a proteção para a nossa casa. Lembro da minha mãe sempre enaltecer o caráter do meu pai, valorizando. Ela deixava claro que meu pai estava cuidando de nós, mesmo quando ele não estava presente, porque algumas vezes ele precisava trabalhar fora, né, trabalhava no sítio. Mas a presença dele nas nossas vidas era uma certeza que eu e os meus irmãos tínhamos. Meus pais sempre deixaram claro para mim e para os meus irmãos que estariam ao nosso lado, mesmo que errássemos, porém, que teríamos que arcar com as consequências das nossas atitudes e escolhas. Era necessário sempre falarmos a verdade, pois não admitiriam mentiras. Esse ensino e muitos outros foram pilares na minha infância, na minha formação como pessoa. Quando eu estava na adolescência, por volta dos 12 anos, passamos por dificuldades financeiras e comecei a trabalhar meio período e estudar no outro período. Com o passar do tempo, comecei a me sentir adulta, responsável por mim mesma. Também me senti preparada e madura o suficiente para, aos 15 anos, começar a namorar. Relacionamento que durou pouco mais de 1 ano. Uma desilusão para mim, que na ingenuidade de uma adolescente que almejava namorar e logo se casar. Com o fim deste relacionamento, passei a me sentir inadequada, a pensar que tinha algo errado comigo, por isso o namoro não deu certo. Resolvi, então, estudar à noite e arrumar um emprego de período integral. Queria vencer na vida, ser independente, ter uma profissão, não queria nem saber de outro relacionamento. Só tinha 15 anos, 16 nessa época. No entanto, nesse novo trabalho, conheci um rapaz bem mais velho do que eu. Começamos a namorar depois dele insistir muito. Um namoro totalmente contra a vontade dos meus pais. E esse relacionamento durou 5 longos e penosos anos. No início do relacionamento foi tudo bem, mas com o passar do tempo, as traições que eu sofria, as pressões psicológicas, manipulações, foram se tornando uma prisão para mim. Não conseguia sair desse poço que entrei por conta própria. Me tornei codependente. Me sentia culpada, rejeitada, desprezada, e uma visão distorcida de quem eu era começou a minar a minha identidade. A tristeza tomou conta de mim e fiquei doente. Cheguei a pesar 41 quilos. Precisei ser internada para me recuperar de uma anemia profunda. E com isso, fiz todos que realmente me amavam, principalmente os meus pais e os meus irmãos, sofrerem. Sei que muitas vezes a minha mãe teve vontade de me dar uns tapas, para ver se tomava atitude e saía daquele caos. Mas ela não fez isso. Ao contrário, sei que chorou e orou muitas vezes por mim. Os meus pais conversavam muito comigo
e me incentivaram a continuar os estudos. Então, entrei para a faculdade, e isso me fez muito bem. Saí um pouco daquele ciclo, mas meus olhos só se abriram e comecei a enxergar uma luz no fim do poço, quando o amor de Jesus começou a ser revelado a mim. Neste período, um casal de amigos haviam conhecido o Evangelho de Cristo e se convertido a ele. Falavam do amor de Deus, me levavam na igreja. Durante todo esse período de tristeza e amargura que passei, muitas pessoas oraram por mim. Tenho certeza que foi isso que me sustentou. Mas oração sem ação não tem sentido. E eu precisava ter uma ação. Um dia, Deus me deu coragem de pôr um final naquela história, e foi libertador. Até que, enfim, reagi a todo aquele caos, colocando um fim naquele namoro. Eu poderia ter saído dessa história e corrido aos pés de Jesus, certo? Infelizmente, não foi isso que eu fiz. Levei mais 2 anos para aceitar a Cristo como meu Salvador e Senhor. Na volta de uma viagem para a praia, em 2001, sofri um acidente grave. O carro que eu estava bateu atrás de um caminhão, dando perca total. Naquele momento, lembro de ter pensado, morri, é isso a vida? E ouvi a voz de Deus me perguntando, você quer ter uma vida comigo? Ou você quer morrer e ir para o inferno? Simples assim, dessa forma. E um filme da minha vida passou em uma fração de segundos na minha mente, como um relâmpago. E eu pude ver Deus em cada fase da minha vida, me cuidando e me amparando. Naquele momento, há 23 anos atrás, eu aceitei a Jesus. Comecei a me relacionar com Ele. A partir disso, foi conduzida a toda a verdade da palavra de Deus. Pude me arrepender e receber perdão. Por conta do acidente, precisei ficar 4 meses em quase absoluto repouso para me recuperar da lesão ocorrida em uma das vértebras lombares, que por um milagre não causou nenhum dano maior. Neste período, o pastor Samuel Labanca, pastor da igreja que eu ia de vez em quando com aqueles amigos, e a dona Adelaide, esposa dele, já bem idosos, vinham quase todas as tardes na minha casa me visitar e pregar a palavra de Deus para mim e para a minha família. E o amor de Deus alcançou a mim, a minha mãe e aos meus irmãos. Neste mesmo ano, nos batizamos. 3 anos depois, Deus preparou algo muito especial para a minha vida. Em janeiro de 2003, em uma viagem para o Rio Grande do Sul, conheci o meu esposo, o Mauro, que está ali, sentadinho ali me vendo. Através de uma amiga que tínhamos em comum, que era lá da cidade dele, mas estava morando temporariamente aqui. Veio só para fazer a gente se conhecer. 3 meses ela foi embora. A primeira vez que eu vi o meu esposo, ele estava atuando em uma peça de teatro evangelístico na igreja dele. Estava participando. Ficamos amigos e, aos poucos, fui conhecendo o seu caráter íntegro e percebendo o grande homem que Deus tinha posto no meu caminho. Nos encontramos novamente em um congresso para jovens que ocorreu em Santa Catarina em fevereiro daquele mesmo ano. E lá firmamos um compromisso de oração para saber se era realmente a vontade do Senhor nós namorarmos. E eu já era adulta, já tinha 26 anos. Em abril de 2003, começamos a namorar. Em julho, noivamos e em janeiro de 2004 nos casamos. Dentro de um ano, então. Já somos casados há 19 anos. Temos um filho, o Pedro Augusto, de 15 anos, que foi um presente de Deus, depois de 4 longos anos de espera, com dificuldade de engravidar. Pela graça de Deus, temos vivido um relacionamento que fica melhor com o passar do tempo, pois nossa aliança é um cordão de 3 dobras, como Cristo sendo o centro.
A palavra de Deus em Eclesiastes 4:12 nos afirma que um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Caminhar com Cristo é crescer continuamente. A obra que Ele tem para fazer em nós não para. Nesses 23 anos de conversão, tenho buscado a cura em algumas áreas da minha vida, tentando vencer a ansiedade, o medo e o perfeccionismo. Neste programa do 30 Semanas, renovei a minha entrega e o controle total da minha vida a Deus. Pai perfeito, que, apesar dos meus erros, fraquezas e falhas, me ama. Os passos que eu tenho vivido durante esse percurso de 30 semanas, participando dos encontros, dos momentos com a minha querida confidente Renata, do retiro da escrita de memórias, tem me fortalecido para viver uma vida livre e plena, na liberdade que Cristo nos confere, com foco ajustado em uma identidade de filha amada do Pai. Crendo na palavra que diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. E eu quero deixar aqui meu agradecimento à pastora Claudinha, ao pastor Jefferson, por esse programa, ao Lão e a Sinara, que tem desenvolvido todo esse trabalho e que tem acalentado, tantas pessoas aqui, atingido tantas pessoas com essa cura, com a cura de Deus. Obrigada a vocês e obrigada pelo silêncio.